Fundo imobiliário Galg 11 é desse fundo imobiliário que nós vamos falar hoje. Já quero adiantar que eu tô querendo colocar ele na carteira, mas estou bolado com algumas situações que a gente vai comentar durante o vídeo. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, tá legal? Nem nesse vídeo, nem nada aqui no canal. Não estou recomendando nada, é só uma análise para um fundo imobiliário que eu quero acrescentar na minha carteira para ver se ele se encaixa na minha estratégia. Se você curte fundo de logística, mano, deixa o like nesse vídeo aí pro YouTube entender que esse vídeo é importante para a galera que investe em fundos imobiliários. Comenta se você tem Galg 11 ou qual fundo de logística está na sua carteira aí e se está te gerando bons proventos. Não se esquece de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui, hein? Vamos lá, seguindo para o assunto do vídeo, que é o fundo imobiliário Galg 11, já começamos com algumas informações iniciais. Ele é um fundo do segmento de logística que teve início no mês 10 de 2020. Tem um patrimônio líquido de R$ 624.578.657,94. Atualmente tem 7.247 cotistas e tem uma taxa de administração de 0,95, que pode ir até 1,01% ao ano, e cobra uma taxa de performance sobre o que exceder o IPCA mais 6%. A última cotação do momento que eu peguei para fazer esse vídeo estava em R$ 94,80 e o valor patrimonial da cota R$ 108,06. Então isso gera um P sobre o VP de 0,87. Então a gente vê que ele está um fundo imobiliário bastante descontado e está pagando um provento até que bacana para um fundo imobiliário de logística, que a maioria aí está pagando proventos bem baixos. Nessa imagem a gente consegue conferir os proventos que ele vem pagando. A gente vê que ele vem pagando regularmente 84, 84, 84, agora caiu para 82. Então a gente tem que estar atento para ver o que está acontecendo na receita do fundo, porque caiu 2 centavos, mas está caindo. Não pode, o ideal é que sempre mantenha naquilo ali, mas pode variar, porque isso aqui é renda variável, então pode cair, pode subir. Assim como a cotação do fundo também pode ter uma variação grande ou pequena. Então os proventos são a mesma coisa. Não é garantia que ele vai ficar pagando esses 84 centavos para o resto da vida. Aliás, nada em renda variável é garantido. Bom, esse fundo imobiliário Galg 11, o fundo em questão, tem 6 imóveis e a gente vai estar olhando agora na imagem que está na tela os imóveis e um resumo dos contratos. Se liga só nesse quadro de resumo dos contratos. Aqui no canto nós temos os locatários, que são apenas 4 locatários para 6 imóveis, então é um ponto que a gente tem que estar atento, que pode ter um certo risco nisso aí. Já vemos aí que Souza Cruz ocupa o maior imóvel do fundo, que tem 79.984 metros quadrados de área bruta, Almanara ocupando outro imóvel, e a gente vê que Air Liquide e BRF, cada um ocupa 2 imóveis do fundo. Então mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso aí. O indexador dos contratos, o término e a data de reajuste está embaixo do indexador. Tudo IPCA. O término dos contratos a gente vê que os próximos vão começar a vencer ainda em 2027, então a gente ainda tem 5 anos tranquilos aí pela frente, sem se preocupar com vacância no fundo. Aliás, esse fundo imobiliário ele tem 0 de vacância, está totalmente alocado, a gente já viu aí, né? Pelos quadros de contrato, já mostrou pra gente. Como eu falei que tinha 2 empresas em 4 imóveis do fundo, a gente vai dar uma olhada agora como é que está dividido na receita por ativo imobiliário. Então a gente vê que Souza Cruz tem 38% da receita do fundo, ocupa um imóvel muito grande, e uma parte da receita do fundo também é muito grande vinda da Souza Cruz. A gente vê que também BRF, Salvador e Pernambuco tem mais de 50%, somando 55% da receita do fundo. Então são duas empresas que têm praticamente 100%, vamos dizer assim, né? É muito grande a participação dessas empresas na receita do fundo, mano. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar um pouco ligado, a gente tem que estar sempre acompanhando. Porque se acontece alguma coisa com essas duas empresas, ou uma dessas empresas, o fundo pode ter um certo problema, não agora, porque os contratos do fundo imobiliário Galg 11 são todos contratos atípicos, então isso não é problema. Se um inquilino sair, ele tem que pagar tudo que ficar para trás de aluguel, se ele sair antes do vencimento do contrato. Então traz uma certa segurança para a gente, os contratos atípicos. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente vê uma coisa que gerou uma certa discussão aí em alguns canais do YouTube, que é a dívida do Galg 11. Eu não fico tão preocupado, porque a gente vê que é um negócio bem controlado, cara. Como a gente consegue ver, o fundo tem uma alavancagemzinha. O ativo total do fundo é de 993,48 milhões, enquanto ele tem uma alavancagem de 368,90 milhões, e o patrimônio líquido total do fundo, tirando essa dívida, essa alavancagem, é de 624 milhões e meio. Então a gente vê que essa alavancagem é um valor bem alto do fundo, é mais de 34%, na verdade, se você fizer essa conta.
Aqui eles colocam como 34%, mas você fazendo a conta dá um pouquinho mais. Se eu não me engano, deu 37%. Mas como a gente confere do lado, eu até marquei para a gente acompanhar. O fundo atualmente possui 6 imóveis, sendo que 3 deles possuem dívidas emitidas, cedendo parte dos seus recebíveis. Mas considerando o perfil de ativos e locatários, bem como a segurança jurídica dos contratos, como eu falei que são todos contratos atípicos, o que traz mais segurança para a gente, os gestores do fundo viabilizam taxas atrativas para as dívidas supracitadas, resultando em uma alavancagem positiva nas operações. Então, eles consideram essa alavancagem como sendo positiva para o fundo imobiliário. Ressaltando no final que não houve carência de juros ou amortização na estruturação das dívidas, seus prazos de liquidação coincidem com o vencimento dos seus respectivos contratos de locação e os seus saldos são corrigidos anualmente pelo IPCA do período. Então, o saldo desses CRIs, dessa alavancagem, são corrigidos pelo IPCA, assim como os contratos. Então, os indexadores andando lado a lado, o mesmo indexador, tanto para a dívida quanto para os contratos. Então, isso é bacana. E finalizando dessa forma, atualmente, as 3 dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Porém a gente vê que é uma situação controlada do fundo. A gente vê que ele está bem tranquilo nessa questão dessa dívida do fundo. Não passou para a gente a porcentagem perfeita, eu não sei porquê, mas como eu vi um vídeo uma vez do Rodrigo Colombo, a gente não sabe o que acontece nessas operações no fundo. Eles só passam para a gente por cima. Então a gente não sabe a razão dessas coisas que os gestores estão fazendo. Só quem trabalha lá que vai saber. A gente só sabe o que está no relatório. Então tem coisa aqui que a gente vai ter que falar vendo o que está escrito, sem ter certeza 100% daquilo. Bom, considerando tudo que a gente viu aí, eu acho que o fundo tem um certo risco, mas a gente pode ficar tranquilo pelo menos nos próximos 5 anos que os contratos são todos atípicos e mesmo se algum inquilino sair antes, ele tem que pagar tudo que ficar para trás de mensalidade, de aluguéis. Então isso é uma coisa que traz uma certa segurança para o cotista. Eu estou muito afim de colocar ele na minha carteira e provavelmente mês que vem eu já vou fazer alguns aportes nesse fundo imobiliário também para acrescentar na minha carteira. Ou talvez eu deixe mais um pouquinho para frente também, quem sabe. Mas a oportunidade agora, né, que ele está bem descontado. Bom, se você já tem o GOG11 na sua carteira, comenta aí se você gosta dele ou não. Deixa nos comentários pra gente aí. E é nóis, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, fui!